Agora nós vamos destacar um assunto que também está se tornando um assunto polêmico, que é com relação ao pedido feito pela Associação dos Produtores Rurais Irlandeses, que pediu à Comissão Europeia uma tratativa para estar revendo essa questão da participação da carne bovina brasileira, um acordo feito aí com o Mercosul. Nós vamos tirar todas as dúvidas com relação a esse assunto que é polêmico já, a gente já pode falar dessa forma com João Pedro Cuti Dias, que é consultor de agronegócios. Pois é, vamos começar entendendo sobre esse acordo, João. Bom dia para você. Bom dia. Como que você poderia explicar para nós, para entendermos melhor o que eles estão querendo? Faz mais de 10 anos que o Mercosul discute com a União Europeia um acordo de livre comércio, ou seja, um dos itens que está no acordo seria a liberação por parte da União Europeia de uma cota de 100 mil toneladas de carne bovina in natura, que entraria no mercado europeu com tarifas reduzidas ou sem tarifa. Acontece o seguinte, que os irlandeses são tradicionais adversários do Brasil, ou seja, estão sempre brigando contra o Brasil. Eles não têm capacidade de competir conosco em qualidade e em preço em termos de carne bovina. O custo deles é muito maior. Na União Europeia hoje, a carne bovina barata entre aspas, mas é uma carne que é de consumo ou para uso industrial, é descarte de vaca leiteira. Eles não têm um corte de Angus, um corte de Hereford na União Europeia, custa uma fortuna. Custa 40, 50 dólares o quilo. Então, é impossível eles... Então, agora, no descarte de vaca leiteira, eles brigam com o Brasil, porque o Brasil exporta uma carne barata, 4 mil dólares, 4.500 dólares, até 6 mil dólares, depende dos cortes. Então, eles querem que o Brasil fique fora desse acordo, o Brasil não participe dessa cota, o que é um absurdo, já que é uma negociação entre Mercosul e União Europeia. Não é entre Brasil e União Europeia, é Mercosul. E eles querem a cota de carne bovina, eles querem que seja para os demais países fora o Brasil. A alegação deles é o seguinte, todas essas confusões que aconteceram no Brasil nos últimos 14, 15 meses, começou lá em março de 2017 com a carne fraca, deu a cara do Brasil, nós demos a cara para bater, e eles estão batendo e batendo bem, ou seja, mostrando os problemas de corrupção no Brasil, tanto a nível federal como a nível de governo, tudo, em todos os aspectos, e também na fiscalização, já que numa delação premiada aí do JBS mostrou que tinham dezenas de fiscais que recebiam prolabore do JBS. Então, isso aí tudo serve para ativar, para atiçar, mostrar para a União Europeia que o Brasil não está fazendo as coisas corretas, o que não é verdade. Porque hoje toda a carne que chega da União Europeia brasileira é inspecionada container por container. E não aparece nenhum problema, porque a nossa carne é saudável. A União Europeia, há uns anos atrás, teve problemas sérios com a vaca louca. Nós não tivemos caso de vaca louca. Ou seja, os que não tem a fitosa, hoje o Brasil tem um certificado que é livre de ferrofitose com vacinação, ou seja, a sanidade do nosso animal é boa. Nós usamos muito menos antibiótico que eles, que é um problema sério tanto na União Europeia como nos Estados Unidos, é o uso de antibióticos, porque o processo de... O animal desmama e já vai para confinamento ou já fica preso. Então, isso aí tudo não acontece no Brasil. Nós criamos o bovino como tem que criar, ou seja, no pasto, solto, livre. E isso eles fazem uma pressão. E eles usam todos os subterfúgios possíveis. Eles batem muito na questão do desmatamento da Amazônia, batem muito na questão da destruição do Cerrado, que são coisas que não são verdadeiras. Se você comparar... Essa perseguição já é antiga. Muitos anos. Eles mandaram gente aqui no Brasil, fizeram vídeo nas fazendas, pegaram depoimentos de peão. O cara inocentemente conta algumas coisas que ele não sabe a fundo, mas o cara induz isso e ele acaba falando bobagem. Isso rodou por toda a União Europeia. Mas é padrão na União Europeia fazer isso. A briga contra o Brasil é muito grande, porque eles não podem concorrer, então eles querem criar barreira. E não podem criar barreira porque também eles têm interesse em vender produtos industriais, equipamentos médicos, etc., carros, etc., para o Brasil. Então eles procuram fazer essa jogada. Mas é muito mais os irlandeses e os franceses que fazem esse trabalho. Então agora, nessa briga, nessa possibilidade do acordo entre Mercosul e União Europeia, eles querem tirar fora o Brasil, o que não tem lógica. O Brasil faz parte do Mercosul, está sendo discutido um bloco com o outro,
mas eles fazem parte disso. E o Brasil erra também, Juliana, porque apesar do governo extorquir a sociedade com 35% do PIB nosso em impostos, ele não devolve para a sociedade serviços. E quando houve aquela operação carne fraca, havia uma promessa de contratar 300 veterinários, que é um dos pontos que eles estão batendo também nessa reclamação. Até agora não andou o processo, era para ter andado, já faz mais de ano e meio. E isso o Brasil depende, as exportações de carnes, tanto bovinas, suínos e frango, dão algum valor próximo a 15 bilhões de dólares por ano para o Brasil. Ou seja, é importante para a economia brasileira. É importante porque atinge 4, 5 milhões de pessoas no Brasil que dependem direta ou indiretamente da produção dessas carnes. E são coisas elementares, como a questão dos veterinários, a questão de melhorar a fiscalização, punir algum funcionário relapso ou mal intencionado ou corrupto. Nós temos que punir, mostrar para a sociedade, para o mundo, para nós brasileiros e para o mundo, que nós estamos vivendo uma outra época. Chega, não dá mais para aceitar que corrupção seja uma coisa rotineira, seja uma coisa plausível. Apesar do resto do Supremo agora estar soltando todos os corruptos que está chegando lá para a segunda turma, né? A segunda turma, não é o Supremo, a segunda turma do Supremo está soltando, mas o Brasil está vivendo uma nova era. Todos nós não aguentamos mais ouvir falar tanto problema de corrupção no Brasil. E isso atrapalha a economia, atrapalha o senhor e a senhora que trabalham. Ô João, mas se de fato isso realmente acontecer e a gente perder esse mercado, o que isso pode representar na nossa economia? Não vamos passar no aspecto da carne bovina. A carne bovina, o Brasil, até 2007, ele exportava 20% da carne nossa para a União Europeia e faturava 33%, 34% do faturamento. Ou seja, a União Europeia compra cortes que pagam, que têm um valor maior. Ela compra filé, contrafilé, miolo de alcatra, etc. São carnes que chegam a valer até 10, 12 mil dólares, ao contrário da média brasileira, que é 4 mil dólares. Então, para nós era importante esse mercado, porque hoje o Brasil vende carne industrial, nós temos que entrar em carne gourmet, essa carne que tem um valor maior. Então, para nós é importante isso aí. O Brasil, em 2007, deu a cara para bater porque era problema de rastreabilidade. Nós assinávamos acordo com a União Europeia e depois não era executada essa rastreabilidade. Nós demos a cara para bater e eles aproveitaram. Com certeza, né? E cortaram. Nós voltamos novamente a exportar para a maior parte dos países da União Europeia, porém agora você enfrenta essa briga dos irlandeses. Acho que eles não vão ter força para fazer isso, mas isso é ruim. E em mercado, a melhor defesa é o ataque. O Brasil não tem uma estrutura organizada, a cadeia da pecuária bovina não é organizada a ponto de estar discutindo com eles lá. A cadeia que eu falo é todos os elementos da cadeia, não é só o frigorífico. Não, o frigorífico é uma parte, é um elo importante, mas tem que estar o produtor, tem que estar as indústrias de insumos, tem que estar os frigoríficos, tem que estar as empresas de transporte, tem que estar todo mundo brigando lá fora. Quando esses irlandeses falar bobagem, falam, não, está aqui, ó, de todos os contêineres que chegam na União Europeia, vocês, um por um, vocês verificam que não há nenhum problema de sanidade. E não tem mesmo. Aqui no Brasil, o Brasil consome 34, 35 quilos de carne bovina por ano, por habitante. Você vê manchete de jornal que a carne bovina intoxicou alguém? Eu nunca vejo. E é um assunto que com certeza daria muito pano para manga para alguns tipos de ativistas aí que fazem um trabalho contra o Brasil. Não acontece por quê? Porque é saudável a nossa carne, nós não temos resíduo na carne, uma série de coisas. Agora, a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta, e nós temos que brigar lá fora. E o Brasil não faz esse trabalho, infelizmente não fizemos. O Uruguai faz um trabalho excepcional, a Austrália faz, o Brasil vende preço, vende isso e não tem um esforço contínuo de abrir mercado, de manter mercado. Muito bem, João. Olha, quero agradecer muito sua participação aqui conosco, viu? Obrigada, João. Até uma próxima participação.